Bom dia, alunos do quinto ano, né? Estamos aqui para a explicação da atividade de casa, né? Antes da gente iniciar a nossa explicação da atividade de casa, né? Eu vou dar uma explicação sobre soma e subtração de frações com denominadores iguais. Como é que a gente realiza, certo? Essas operações com as frações com denominadores iguais. É muito fácil, pessoal, certo? Depois da soma e subtração com denominadores iguais, frações, a gente vai ver com denominadores diferentes, certo? Que é parecido quando a gente faz a comparação de frações, mas isso é depois dessa matéria aqui, certo? A gente vai ver primeiro com denominadores iguais, que é muito fácil. Vocês podem acompanhar aí na página 170, vai dar uma explicação sobre esse assunto, certo? Ó, um ônibus de viagem percorreu 3 nonos no período da manhã e 4 nonos no período da tarde, né? É uma soma. Observe como é possível obter a fração que representa a parte do trajeto, né? Você vai, ó, somar as duas partes. Ó, mostra aí, ó, utilizando as figuras, certo? Depois, efetuando, como eu fiz aqui, ó. O que é que a gente faz? A gente soma os numeradores, né? 3 mais 4, 7. E o denominador, a gente soma também, tia? Não, a gente só repete. 9. Vai dar 7 nonos, certo? Ó, portanto, o ônibus percorreu 7 nonos do trajeto. Na adição com frações com denominadores iguais, conservamos o denominador, ou seja, a gente repete o denominador e a gente soma ou subtrai os numeradores. Se for uma soma, a gente soma, se for subtração, a gente subtrai, certo? Não tem nada de difícil. Aí ele está mostrando, né, outro exemplo, ó. Neste caso, ainda falta uma parte percorrida, certo? Na fração, ele quer saber, efetuando a subtração, vai ser, ó, o total do trajeto vai ser 9 sobre 9, né? Menos 7 sobre 9, que foi o que a gente encontrou. Ó, a gente repete o denominador e subtrai os numeradores, vai dar 2 nonos, certo? Na subtração, a gente vai repetir o denominador do mesmo jeito e vai subtrair os numeradores, certo? Nós temos aqui, certo, outros exemplos, né, de soma e subtração de frações com denominadores iguais, ó. Aqui, ó, 2 mais 3 vai dar 5. E o denominador a gente repete. Subtração, a gente subtrai, ó, 5 menos 4, 1. E o denominador igual a gente repete, certo? Bom, pessoal, vamos iniciando aqui a nossa explicação na atividade de casa, certo? Nossa atividade de casa de hoje vai ser a página 171, 172. E lá no finalzinho nós vamos ter a 183, certo? Vamos iniciar aqui com a explicação da 171 e 172. Pessoal, como eu já falei, esse assunto é bem fácil, certo? Multiplicação adição e subtração de frações com denominadores iguais, certo? Muito fácil. Então, a primeira questão diz assim: em uma padaria, uma torta de frango foi dividida em 10 pedaços iguais. Isso quer dizer que o denominador das frações vai ser 10, certo? Porque é o total de partes que a pizza foi dividida, né? Durante a manhã foram vendidos 4 décimos dessa torta e durante a tarde foi vendido 5 décimos. Que fração representa, né, a torta que foi vendida até o final do dia? Então, de manhã vendeu 4 décimos, né? De manhã vendeu 4 décimos e à tarde vendeu 5 décimos. Então, eu vou somar as duas frações, certo? O denominador continua o mesmo e eu somo os numeradores, certo? Vai ser 10 o denominador e
9 o numerador. Certo? Na segunda questão, ó, os recipientes ao lado têm a mesma capacidade e cada um deles possui certa quantidade de água. Que fração de água o recipiente A tem a mais que o B? Para mim saber disso, pessoal, eu tenho primeiro que armar as frações, certo? O recipiente A, vocês podem observar que ele está dividido em 5 partes, certo? E está preenchido quantas partes de água? 4. Então, ó, vai ser 5 partes que o recipiente tem no total e está preenchido 4 com água, certo? Então a fração vai ser 4/5. E o outro recipiente, o B, né? Esse aqui vai ser o A e esse o B. E o B, pessoal, ele também está sendo dividido em 5 partes, né? Que vai ser o denominador da fração. E está preenchido 2, certo? Então vai ser o numerador, o 2. Quantidade que tem água, né? Aí ele quer saber, ó, quanto um tem a mais que o outro. Para me saber quanto tem um a mais que o outro, a diferença, eu vou fazer uma subtração de frações. 4 menos 2 vai estar aqui. 5, você vai repetir, certo? O denominador igual, a gente repete. Na terceira, você só vai resolver, pessoal, a soma e as subtrações. Ó, repete o denominador e soma os numeradores. Repete o denominador, soma os numeradores. Repete o denominador, subtrai os numeradores. Não tem nada de difícil nisso. Aí do mesmo jeito. Aqui na quarta, né? A terceira acabou. Vamos para a quarta, certo? Ó, a quarta questão, ela diz o seguinte: Gilberto reservou 1/8 do espaço em sua horta para plantar os tomates. Esse aqui foi o do tomate. 2/8 para a cenoura e 3/8 para os quiabos. Certo? E o restante foi para a alface. Que fração foi reservada para a alface? Ó, aqui, neste caso, pessoal, eu vou ter que descobrir o total primeiro, né? Que foi reservado para essas outras, né? Para esses outras verduras, certo? Para depois que eu encontrar o total, eu vou retirar da quantidade do plantio todo, certo? Para mim saber o que foi reservado para a alface, porque diz que foi o restante, né? Então, primeiro vocês vão somar, ó, todos os numeradores lá, né? Repetir o denominador. Quando vocês encontrarem a fração lá, aí vocês vão tirar, subtrair do todo. O todo, pessoal, vai ser 8 de 8. Por quê, tia? Como é que você sabe que o todo é 8 de 8? Porque diz que os denominadores são o quê? 8. Então, quer dizer que o 8 é o total, certo? E o todo, ele vai ser sempre igual ao denominador. O numerador é igual ao denominador. Ou seja, 8 de 8. Então, quando vocês encontrarem aqui a fração correspondente ao total das verduras, vocês vão retirar aqui, ó, fazer uma continha de menos, com essa outra fração. O numerador, o denominador continua o mesmo, né? E você vai subtrair, certo? Para você encontrar a fração correspondente à fração. A alface, certo? Passando, pessoal, para a página 172, nós vamos ter a quinta questão, que você também vai resolver, ó. Os denominadores são todos iguais, você vai resolver, né? E neste caso tem até as fichas com as frações, que são as respostas das questões, certo? Pede para você fazer sem efetuar cálculos. Neste caso a gente não vai nem precisar efetuar o cálculo, né? Dá para saber pela mente. E na sexta questão, ó, também vai pedir para você resolver, certo? As somas e as subtrações. Todas as frações são frações com denominadores iguais. Você só vai repetir o denominador e resolver a operação com numeradores. E na sétima questão, tem uma figura, né? Com carros vermelhos e azuis.
Aí pede para você elaborar um problema envolvendo adição ou subtração de frações, certo? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Você pode, pessoal, utilizar, né, a seguinte maneira, ó. Nós temos aí, ó, 8/3 dos carros são vermelhos, certo? 8/3 dos carros são vermelhos e 5/3 são azuis no estacionamento. Você pode, ó, perguntar qual a diferença, né? Qual a fração que representa a diferença entre os carros vermelhos e azuis do estacionamento? Aí você vai ter que fazer uma continha de subtração, certo? Para descobrir isso. Repete o denominador e subtrai o numerador, certo? Qual a fração representa a diferença, né, entre a quantidade de carros azuis e carros vermelhos do estacionamento, certo? Pode ser assim. É somente, pessoal, uma sugestão. Vocês podem realizar da maneira que vocês quiserem. Bom, pessoal, continuando, né, a nossa explicação da atividade de casa, nós vamos ter aqui a página 183, que vai ser lá no finalzinho, certo? É uma revisão de tudo que a gente viu, né? Aí nós vamos ter a 7ª questão. Ela vai ser uma revisão, pessoal, sobre retas e ângulos, certo? A gente vai trabalhar retas na questão 7. Nós vamos ter aqui, ó, temos as retas e os pontos, certo? Lembrando que as retas que não se cruzam, elas são chamadas de retas paralelas. E as retas que se cruzam são chamadas de retas concorrentes, certo? Aí nós temos, ó, as retas R e S são paralelas. Quais são as únicas retas paralelas que nós temos aqui, pessoal? É essa, né? E essa aqui, ó. Então você vai numerar elas, certo? Ó, a reta U é perpendicular à reta T. A reta U é perpendicular à reta T. Perpendicular, pessoal, é quando ela forma um ângulo de 90 graus. Neste caso, ó, tem um ângulo de 90 graus bem aqui. Essa reta e essa daqui, ela tá formando um ângulo de 90 graus, ó. Certo? Então, é a reta U e a reta T. A reta T intersecta a reta R no ponto A. Quer dizer que passa pela reta. A reta R e a reta T, elas se cruzam no ponto A, certo? A reta a reta T e a reta S, certo? Aqui o ponto A. Então, essa reta com essa, certo? Essa com essa, porque o ponto A está bem aqui. Então, a reta T e a R, ela passa, né, pelo A no ponto, se cruza no ponto A. Então, vai ser essa reta e essa. De acordo com essas informações, vocês vão numerar, né, nomear as retas, certo? Colocar dentro desses quadrinhos o R, o S, o T e o U, certo? De acordo com as informações. Na 8ª, vai falar sobre frações. Temos aqui as quantidades de carrinhos, né? Que eu representei por bolinhas. Aí na letra A diz assim, ó, que fração do total de carrinhos representa os que estão contornados, né? Primeiro você tem que ver quantos carrinhos tem no total. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 desse lado e 5 desse lado. Então vão ser 6 vezes 5 dá 30. Então, o total de carrinhos vai ser 30, certo? Vai ser o denominador. E quantos estão contornados, você vai contar, certo? Vai colocar no numerador. Que fração representa os carrinhos brancos, né? Você vai contar quantos brancos nós temos, vai colocar no numerador. E no denominador vai ser o total de carros, que é o quê? 30, né? Do total de carrinhos, quanto representa? Aí você vai calcular, ó. De cada fração você vai tirar o quê? De 30, né? Porque é uma quantidade de carrinhos, ó. Como é que a gente tira a fração de um todo? A gente divide, ó. 30 dividido por 15, que é o denominador, né? Vai dar 2, ó. 2 vezes numerador, que é 5, vai dar 10. Então, o primeiro pontinho dá 10. E os outros pontinhos vocês vão fazer do mesmo jeito.
certo? Alguma dúvida pode estar entrando em contato comigo, certo?